Isso aí. Certinho, Vitor, só retificando já, para retificar a retificação, é Mateus 18, tá? Eu falei Mateus 19, mas é Mateus 18, no versículo 20. Então, Vitão, esse é um texto que, assim, nós gostamos muito dele, pelo menos eu gostava muito dele e usava ele de uma maneira errônea, né? Que normalmente a gente fala assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, a gente usava, ou eu usava, né? Pra dizer quando eu estava e mais um, ou eu e você, pra falar assim, a presença do Senhor está aqui, né? Sim, quem nunca usou um desse quando dá um jargão numa oração também, né? Exatamente, principalmente oração. Eu venho de um contexto, né, de célula há muito tempo, faz mais de 10 anos que eu trabalho já com célula, e confesso que já teve dias que eu fui fazer uma célula e veio apenas uma pessoa. Né? Hoje a gente trabalha com células homogêneas, né, que são homens e mulheres aqui na Templo Vivo, mas eu já trabalhei com células heterogêneas também, que era célula só de homens, onde eu ministrava só homens. E já aconteceu de vir apenas um homem ali, eu e mais ele ali, e aí a gente ia orar, aí eu já sacava desse daí, né? Era o texto de consolo, né, cara? Não, onde tiverem 2 ou 3, Deus tá aqui com a gente, né? Vamos ficar em paz. E se você for ver ao pé da letra, ele tá errado. A gente precisa ter a interpretação correta das escrituras. Exatamente, Léo, isso aí. As escrituras não é simplesmente você pegar ela e pincelar um versículo e querer dar sentido a ele, né? Não são versículos que separados, eles sempre vão ter um contexto por trás. Então, por isso que é muito bom, é muito importante, eu sempre vou frisar isso, porque depois que eu fiz um curso de interpretação bíblica, isso mudou a minha vida, abriu a minha mente, né? Quando o pastor Guto trouxe esse curso a primeira vez aqui para nós, isso abriu a minha mente com relação às escrituras, e eu percebi que muitos versículos, os quais eu lia e gostava e tinha por cabeceira, eu usava eles de maneira incorreta. Exato. E é legal a gente puxar um pouco o gancho, o pessoal que está assistindo e fez o curso de interpretação. Nós fizemos o curso de interpretação. Vamos futuramente abrir uma segunda turma, mas comenta aqui também textos que vocês... É a terceira turma já que nós vamos... Terceira turma já? Já, uma benção, gente, ó. Porque onde 2 ou 3, brincadeira. Comentem aí textos que você sabe que estão usando errado, pra gente também trazer em outros quadros do Retificando. Exatamente, né, trazer uma explicação mais explanada, né, deles. Exatamente. Então eu usei muito, né, Vitão, como eu estava dizendo, eu usei muito esse versículo, e aí depois, quando eu fiz o curso de interpretação, isso meio que me deu uma balada. Nossa, caiu por terra. Descoloriu o nosso mundo de jargões, né, cara? Caiu por terra tudo que eu entendia, e eu falei, e agora, né, mas vamos lá, né? Nós temos que estar prontos para ser quebrados e ser restaurados de novo por Deus, né? A gente não pode vir para o Senhor e não está aberto a aprender, né? A gente tem que nascer de novo, assim como Jesus disse para Nicodemos, é preciso que a gente nasça de novo, né? E o nascer de novo é esquecer todas as coisas que você aprendeu, se esvaziar e vir se preenchendo de Deus, o que Deus vai Isso moldando é um ato de maturidade, né, Léo? A gente tá nessa caminhada cristã e amadurecendo cada vez mais até atingir a estatura de varão perfeito. Então, esse desencanto que a gente sofre é como uma criança que sai daquele mundo colorido e conhece o mundo real. Né? Então, exatamente. Como a gente pode colocar nesse contexto. Mas, Léo, vamos então pro E eu creio que eu vou desencantar muitos aqui hoje, né? Vão ser polêmicos hoje. Muitos que estiverem aqui hoje no podcast vão falar, nossa, meu Deus, não acredito que eu fiz isso errado. Teremos que blindar nossos carros, Léo, agora. Não vão bater na gente. Então, o Vitão, professor Vitor, a primeira coisa que a gente aprende com a interpretação bíblica é sempre olhar o contexto imediato. Exatamente, o contexto imediato. O contexto imediato, aquele versículo, ele sempre tem que ser lido. Toda vez que você quiser compreender um texto em seu real significado, é interessante que você não leia ele isolado. Sempre que você for ler, leia os versículos anteriores e os posteriores, até que você consiga formar um pensamento ali e entrar no pensamento do autor e o que ele estava querendo passar para os seus ouvintes ali presentes, né? Então, eu recomendo sempre fazer isso, né? Aqui no Retificando vocês vão aprender isso, que a gente vai estar sempre olhando pro contexto imediato, né? Olhando os versículos anteriores e olhando todo o contexto que está dizendo ali naquele capítulo ou naqueles versículos ali, aí assim isso por diante.
Nós somos bereanos, e os bereanos fazem isso. Eles conferem as escrituras. Eles não acreditam de cara sobre o que o palestrante, né, o pastor, quem seja que está trazendo aquela palavra para ele. Ele tem que ir lá e dar uma conferida para aí sim testificar dentro deles. Então vamos lá. Então nós estamos falando aqui de Mateus 18, ali no versículo 20, né? Quem tiver com sua Bíblia aí, abre para acompanhar com a gente. Porque por hora nós ainda não temos o programinha aqui para poder estar passando, mas a gente já está providenciando isso. Como a gente está no nosso segundo podcast ainda, a gente ainda está reorganizando para poder trazer um melhor entendimento a todos os ouvintes, né? Isso, exatamente. Então, Mateus 18, no versículo 20, diz assim, Vitão: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Só que isso é um versículo pincelado. Pincelado, perigoso. E eu quero dizer que nessa aula nós vamos trazer esse e mais 2 que vão estar embutidos aqui, que também são pincelados, e a gente que vai ver que eles também estão fora, que é o 19 anterior e o 18, né? O 18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Outro versículo que a gente pega e pincela somente ele, e ele vai estar fora de contexto. E depois nós temos o 19, que diz assim: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que estás no céu. Amém? E aí então a gente tem que olhar esse contexto todo, né? Esses 3 versículos, eles não estão separados. E eles não são por si um contexto. Ele tem mais 3 versículos para trás que os acompanham, a partir do versículo 15. Exato. Então quando você abre Mateus 18, e não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia aqui, que é uma Bíblia profética, e ela está na versão ARA, mas eu estou falando aqui na NVI, ela também diz assim, no subtítulo: como tratar a ofensa de um irmão. Eu posso ler esse contexto aqui pra galera, do 15 ao... Ele vai ler inteiro? Vamos ler, pode ler a partir do 15 pra nós, Vitão. Vamos lá, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou republicano, aquele crente orgulhoso que não quer mudar. Então, chegamos ao 18, né, o polêmico 18 e 19. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será desligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Quer já comentar já ou finaliza a leitura? Pode ir até o 19 ou 20. Então, ó, 19. Completo. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Léo, do que fala esse texto então, cara? Já que não é o que o pessoal achou. Então, eu acho que tá simples e ele tá autoexplicativo por si só. Objetivo. Quando a gente pega e lê o texto por completo, a gente vê que não tem nada a ver de falar assim da presença do Senhor, né? De que ele vai estar conosco ali, não, se tivermos 2 ou 3 reunidos, até porque a presença do Senhor, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Se eu tô sozinho, segundo esse texto, Deus não tá. Né? Exatamente, segundo ele não tá. E a gente tem que estar em 2 ou mais para ele estar presente. Ó, quem mora sozinho, pessoal, desculpa, mas você tá excomungado no céu. Então, por si só, a gente já consegue derrubar por terra essa base que a gente usava para esse versículo. Então, ele não é para confirmar a presença do Senhor no meio dos irmãos, mas ele está ali para trazer dentro desse subtítulo que eu falei, né? É como tratar, né, a ofensa de um irmão, ou o pecado de um irmão. Então o texto está falando do quê? De como que você vai tratar com o irmão que está pecando. Né? O texto é sobre comunidade, né? Comunidade. Vida comunitária da igreja. Exatamente. Porque se a gente fala que ele está para tratar a presença do Senhor
que a presença do Senhor vai estar ali só quando tiver 2 ou mais reunidos, ele já quebra quando a gente lê Salmos, né? No Salmo 139, do 7 até o 10, diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Então a presença do Senhor, ela está em todo lugar. Independente de 1, de 2, de 3 ou de nenhum. Sim, sim. A presença do Senhor está em todo lugar. E se a gente for olhar por uma visão assim da presença manifesta do Senhor, que é aquela presença onde você sente aquele arrepio, sabe? Aquele... Que nem sempre o arrepio você fala até em inglês, né? Jesus, come on. Nem sempre esse arrepio quer dizer que a presença do Senhor é você se emocionando. Você tem aquela ciência de que você tá com alguém ali agora, que Deus ele se faz presente, né? Nem sempre você vai sentir aquele arrepio, como você mesmo falou, mas é uma convicção que você tem. Falar, cara, Deus ele chegou na sala. Quando a presença do Senhor ela vem, acontece como a gente viu em Apocalipse João. Ela te derruba no chão. Exato. O mínimo que ela vai fazer, ela te quebra. Né? Quando a gente vê o avivamento da Azusa, a presença do Senhor, o Espírito foi derramado ali e aquelas pessoas caíram em prantos. Eu creio que na pregação de Edwards, né, ali as pessoas começaram a sentir a presença manifesta do Senhor. E aí eu lembro lá de Jeremias 29:13, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Né? Uau! Então é disso, quando a gente fala da presença do Senhor manifesta, ela não precisa de 2 ou 3 reunidos, mas que ela precisa de alguém que o procure de todo o coração. Né? Independente se você está em 1, em 2, em 3. A gente pode estar numa multidão, mas se aquela multidão não estiver focado de coração, buscando ao Senhor, não tiver com aquele temor, o Senhor não vai se manifestar. E assim, é legal de pensar quantas pessoas estiveram em reuniões, uma reunião de oração, e não foi aquele mover, né? Mas quando ela foi para casa, sozinha no quarto dela, Deus derramou de forma profunda, só ela e o Senhor, né? Coisas assim, baseadas no texto de Davi, já desmonta esse texto aí, assim, esse entendimento errado, né, Léo? Exatamente. Então, é isso daí. Então, a gente já consegue perceber que não se trata disso, esse versículo 2 ou 3 reunidos. Não se trata de que a presença do Senhor será manifestada se tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Se esses 2 ou 3 também não estiverem ali de todo o coração, estiverem buscando o Senhor de todo o coração. Se tiver, show de bola. Mas se tiver você no seu quarto trancado, né? O Senhor fala, quando você for orar, entra no teu quarto, em secreto. Clássico Mateus 6,6, né, cara? Em secreto, e eu vou te ouvir. Né? E você vai ser atendido. Exatamente. Então você entra em secreto e você busca de todo o seu coração, a presença do Senhor vai ser manifesta. Só apenas de 1, não precisamos de 2 ou 3. Isso aí. Então, professor Vitor, do que se trata esse versículo então? Qual que é o contexto que nós estamos trazendo aqui? Então vamos lá. O que a gente tem que estudar e olhar para esse versículo? Ele fala o quê? De 2 ou 3 reunidos. Você já ouviu falar disso em alguma outra parte da Bíblia? Não. Deuteronômio, Vitão. Se a gente olhar lá, Bíblia, gente. Abre a Bíblia lá, Deuteronômio. Até eu vou abrir. Deuteronômio 19, a partir do versículo 15. Então vamos ler Deuteronômio 19, a partir do versículo 15. Eu quero ler até o 21 aqui, para poder trazer esse entendimento. E diz assim no versículo 15: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, aqui é a lei de Moisés, a lei mosaica. E continua no 16. Se uma testemunha maliciosa quiser acusar um homem de algum crime,
os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se de fato ficar provado que a testemunha mentiu e dê falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ela planejava para o seu irmão. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma maldade dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A famosa ali do tabelião, né, cara? Olha que legal. Nós vimos que o subtítulo lá era de como a gente ia tratar o pecado de um irmão. E aí a gente olha lá na lei mosaica, em Deuteronômio, né? E aí a gente vê que o subtítulo desse texto que eu acabei de ler também são as testemunhas. Então, quando a gente olha para os dois, nós estamos falando de um tribunal, de um julgamento, né? Nós estamos julgando o irmão. Então, quando fala de 2 ou 3, eles estão falando de a gente ter provas, né? Ter pessoas ali para confirmar e fazer um julgamento de uma pessoa. E para corroborar com isso, com essa tese que eu estou trazendo, eu quero também ir lá para Hebreus, Vitão. Vamos em Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, versículos 26 ao versículo 28. Não me espera não, Léo, pode começar a ler, viu? Não, amém, irmão. Eu tô esperando os irmãos em casa também É conseguirem. isso aí, gente, por favor, porque não ache primeiro que eu. é interessante que os irmãos também acompanhem, para que não seja somente as minhas palavras. Isso. Sejam bereanos. Vamos lá, vamos ver o que eu tô falando e confirmando o contexto. É o capítulo 10? Isso, Hebreus 10, nós vamos ler do versículo 26 até o 28, então. Vamos Que diz assim, ó. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha, novamente nós estamos falando de pecado e nós estamos falando aqui que na lei de Moisés essa pessoa era condenada, né, à morte. Só você tendo as 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa era condenada pelo seu pecado, né? É legal que isso configura meio que parece muito devido ao processo legal que acontece nos dias de hoje, né, Léo? Sim, são as testemunhas. É meio que uma herança que a gente tem hoje sobre disso aí. Exatamente. Né? Mas muito show de bola. Então a gente vê que quando tá falando de 2 ou 3, nós estamos falando de julgamento. E esse julgamento é a respeito do quê, Vitor? É a respeito do pecado. É você confrontando o pecado de uma pessoa. Às vezes um irmão pode estar em adultério, pode ter furtado alguma coisa, e são casos graves, né, Léo? Sim. Acredito que tinha que tratar de forma impetuosa, referente ao ato, né? Sim. E se por acaso não havia arrependimento, logo não há misericórdia. Exatamente. Né? Exatamente. E outro, vamos abrir mais um texto, gente, porque a Bíblia é assim, ela se completa, né? A Bíblia se completa. Você não pode pegar um versículo e dar um sentido para ele, mas daqui a pouco a gente abre outra parte da Bíblia e tem outro sentido, daqui a pouco pega outra parte da Bíblia e tem outro sentido. Aí tá meio desconexo, né? O seu entendimento, ele não pode não estar correto ou não estar, né, alinhado com a Bíblia. E para alinhar esse entendimento que eu estou trazendo, eu quero abrir também 2 Coríntios 13. Vamos lá. Opa, já tô aqui, hein? Profético, ó. 2 Coríntios 13. Qual o versículo? Nós vamos ler o 1 e o 2. 1 e o 2. 2 Coríntios 13, 1 e 2. Deixa eu ler esse camarada aqui agora. 13, 1 e o 2, né? Diz assim, advertências finais, é o subtítulo. Não sei como é que tá na sua em casa, mas na NVI tá advertências finais. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Ai! Paulo era poucas ideias. Olha como é que esse texto ele é complicado, né, Vitão? Severo. Você vê que em Deuteronômio já tá falando que é olho por olho, dente por dente, pé por pé.
Jesus falou que aboliu isso, não é mais. Hoje eu te ensino um novo mandamento, não é olho mais olho. Hoje você, se alguém fizer mal pra você, você vai orar por ele, se alguém te persegue, e vai orar por essa pessoa, então você vai pedir coisas boas pra essa pessoa. Então não é mais, você vai pedir, que o Senhor derrube em dobro, né, o mal. Normalmente é isso, a gente ora pra Deus matar. Ora pros seus inimigos, mata ele, Deus! Oh, Deus, ele é seu inimigo também, Senhor. E não é bem por aí. E a gente vê que, mas Paulo, ele está trazendo essa mesma configuração, né? Ele fala assim, eu já tive 2 vezes com vocês, né? Mas chama aí com 2 ou 3 testemunhas, porque quando eu voltar, não vou ter misericórdia também. Exato. Não, né? Nós vamos excomungar, porque é o que o texto está falando lá em Mateus 18 pra gente. Mateus 18, ele tá falando de como a gente vai tratar a ofensa do irmão. E eu vou te falar, é algo complicado nos dias de hoje que a gente não consegue fazer, Vitão. Eu não sei pra você, mas pra mim, como líder, é algo complicado você confrontar o pecado de um irmão ali, de alguém que está caminhando com você, ou às vezes até de um irmão que está andando junto com você, que às vezes não está debaixo da sua liderança nem tal. Mas é difícil. Até para um pastor, eu creio que seja muito difícil, né? Demais. Mas por consciência, a gente tem que confrontar. É legal a gente deixar especificado pro pessoal de casa o seguinte: não é qualquer erro que eu pego e... Pera aí, o Lucas tá aqui, olhou torto para mim, o Léo. O Lucas me magoou que ele olhou torto para mim. Não é desse jeito. São pecados recorrentes, né, Léo? Pecados que não estão sendo corrigidos. E o texto fala de uma ofensa direta, né? Sim. Uma ofensa direta a alguém. Então eu levo meu irmão perante mais de uma pessoa para resolver isso. Mas antes de tudo, o versículo 15 do texto que você trouxe é muito cirúrgico, cara. Que você trouxe pra gente, que te fala que primeiro você trata em secreto. Então você tenta tratar sempre na humildade, sem expor o seu irmão, né? Que é o correto, deve ser. Só em última instância que já é... O problema não é você, mas é o outro que não busca arrependimento. Então esse cara, ele vai ser um problema para a comunidade, né? Exatamente. Aí, então você traz mais de uma testemunha. Então assim, não é fácil, ainda mais numa época que a gente pode falar que as pessoas hoje são muito orgulhosas, né, Léo? Exatamente. São muito orgulhosas. Eu acho que a gente se sente desconfortável com isso. De acordo com o evangelho como ele tem sido pregado, né? Nós estamos gerando crentes que são, né? Vamos falar no linguajar gospel, muito mimimi, né? Nós somos muito mimimizentos, nós queremos ser a princesa dos olhos do Senhor. Não fala mal comigo, senão ele vai brigou comigo. O ponto fraco de Jesus. Sai chorando, não quer mais estar ali andando. E quando a gente fala disso daqui de... Quem é que vai estar advertindo esse irmão? Normalmente é uma liderança. Não é qualquer um, não é você que tá lá, chegou agora na fé agora e quer sair metendo o dedão na cara de todo mundo, mas você não tem nem conhecimento da palavra direito. Ou ao menos alguém que seja maduro na fé, né? Sim. Alguém maduro na fé, mesmo que não carregue um cargo, mas alguém que seja experimentado, vivência de cristão, sim, né? não todo cristão, ele tem esse dever de confrontar os outros, não precisa ser uma liderança, mas normalmente vai ser para aquele líder. Por que eu tô falando esse líder em específico? Porque a gente também olha, Vitão, a passagem do Atalaia. Você lembra lá em Ezequiel 3,17? Ele fala do Atalaia. O Atalaia é todo aquele líder que tem responsabilidade. Ele é dado por profeta, né? O Atalaia significa ser sentinela, né? É o vigia, né? Exatamente. Sempre tá olhando. O Atalaia era uma pessoa que ele vigiava uma cidade, acampamento ou uma fortaleza, alertando sobre perigos eminentes, né? Na Bíblia o Senhor diz que Ezequiel, que é um profeta e como um atalaia de uma torre. Então Deus está falando para Ezequiel assim, você é um atalaia, você é um vigia, né, de Israel. E eu te pus por essa função. Exato. E você vai ser cobrado por isso se não fizer também, né? Exatamente. Você tem que alertar a todos pelo perigo, né? Ezequiel era um atalaia que ele devia tocar a trombeta, ele trazer um aviso para o povo. Isso aí. E é um papel de um líder. O líder, ele está por sentinela, por torre, ele está olhando, ele está vigiando, ele está pastoreando. Um sentinela é um pastor. Ele está pastoreando ali. E ele precisa alertar, o perigo está vindo aí. Olha, o leão está querendo vir pegar você, ovelha. Presta atenção. Ele está ao seu redor, bradando e rugindo, procurando quem possa tragar. Ele estima pela questão debaixo dele, né? Então, da sua supervisão.
Exatamente, essa é a função. Então ele tinha essa função de alertar. Então, se a gente for ver lá, eu quero até ler aqui então Ezequiel 3,17, para corroborar com o entendimento que eu estou trazendo, que diz assim: Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade, nem dos seus maus caminhos, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar da justiça e fizer o mal, e eu o puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, uma vez que você não o advertiu. Ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Então esse era o dever do atalaia. Por isso que eu trouxe aqui falando que essa é uma função para líderes e pastores. Eles têm essa obrigação, porque eles têm a verdade. E a quem dado é cobrado, né? Exatamente. Quem é muito lhe é dado, mais lhe será cobrado. Exatamente isso, Vitão. Então, essa é uma função que o pastor não pode ser conivente, o líder não pode ser conivente com o pecado de alguém que está debaixo de você. Você tem que chegar e confrontar ele. Mas hoje a gente tem muito medo de fazer isso, porque, como eu já disse, que a gente está numa geração que é muito mimimi, é muito dodói, que é muito carente, que quer só ser acariciado o ego. Às vezes a gente fica com medo de dar um grito com ela e ela sai correndo. E aquela vida sai correndo. E você perder a alma, mas o Senhor fala, você não pode ter medo, você tem que chegar e dar a letra. Se ele fugir e quiser ir pro pecado, é um problema dele, não é um problema seu. Sim, exatamente. E infelizmente isso tem gerado uma manutenção de cristãos que são muito fracos na fé, que às vezes poderiam amadurecer, ser alguém mais empenhado na obra do Senhor, depois de ter sofrido um pequeno aperto ali, ó, cara. Te apruma nisso aqui, cara. Cuidado com a roupa que você vê na igreja, cuidado como você anda com aquela menina ali, toma cuidado. Então, às vezes falta um pouco, por não se haver essa aplicação, essa correção, dá margem para que, infelizmente, haja muitos meninos na fé, até mesmo em posições de liderança, o que gera um problema que se retroalimenta, né, Léo? Meninos liderando meninos, então, assim, esperar disso, coisa boa, é perder tempo, né? Exatamente, um líder que não aceita ser corrigido já tá um problema. Exato. Quem colocou essa pessoa por líder, né? Porque esse aí tem que ser a prova, né? Porque a Bíblia fala que o sábio, quando ele é advertido, ele se torna mais sábio, né? Ele aceita, ele sabe aceitar aquela correção, mas já o tolo não. Sim. O tolo se perde. A gente pode fazer uma análise assim, Léo, que a gente pode pensar que, infelizmente, a igreja, nos últimos anos, ela virou um local de fácil ascensão. Então, assim, vem alguém que não tem nenhuma bagagem, só que por caminhar e bater os critérios de uma determinada liderança, ela ascende, né, como líder, só que não tem a vocação. Aí a gente vê aquele líder menino que gera outros líderes tão meninos quanto, né? Então, assim, porque Jesus ele virou algo muito fácil hoje em dia, e tá errado, né? Se isso aqui Jesus virou algo tão fácil, alguma coisa da equação foi retirada. Então, é necessário... não estão falando, gente, pelo amor de Deus, que tem que ser uma igreja de gente estúpida e ignorante. Não é isso. Correto. Né? Mas tem que ser tudo com amor, né? Exatamente. Até mesmo a correção ela é feita com amor. Né? Pedro negou Jesus, mas depois... Quem que foi o cara que liderou a igreja em Jerusalém? O cara que negou Jesus, né? E o cara que falou assim, Jesus falou pra ele assim, aparta-te de mim, Satanás.
Fosse Tem hoje... ofensa pior que essa? Nossa, fosse hoje em dia, a galera tinha abandonado... Falou que eu tô possuído, que eu tô endemoniado. Aí o cara sai correndo. Bloqueado Jesus no Instagram e no WhatsApp, cara. Com certeza. E o cara aceitou e cresceu na fé. Exatamente, né? Mas a gente fala, cada contexto é um contexto. Tomem cuidado também para pessoas que estiverem assistindo que são de outras denominações, de outros locais do Brasil, que vai alcançar em nome de Jesus. Amém. Analise muito bem para também não endossarem lideranças abusivas também, né? Sim. Que querem corrigir, mas na verdade estão trazendo abusos. E por onde eu sei, Vitor? Muito simples. Bereano. A venda nas melhores livrarias, né, Léo? Aqui, ó. Sim. A Bíblia, seja bereano. Confere com as escrituras. Exatamente, Léo. Isso aí. Se tá na escritura, meu irmão, abaixa a cabeça. Se Amém? não tá, vira a mesa. Então vamos ler de novo então esse texto para a gente poder finalizar e entender o que esse texto está falando aqui ao pé da letra. Então diz assim lá em Mateus 18 no versículo 15. Vamos versículo por versículo aqui, tá, gente? Como eu disse, o subtítulo é Como tratar a ofensa de um irmão ou o pecado de um irmão. O 15 diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então o primeiro passo aqui é o que, Vitão? Eu tô vendo que o meu irmão tá andando em pecado. Em amor, eu vou lá e chamo ele a sós, chamo ele de cantinho. Ô, meu irmão, sei que você tá fazendo é certo. Cara, você é casado e tá flertando com outras mulheres aí, isso não convém, cara, pra um cara cristão. Ah, mas isso aí não tem nada a ver, blá, 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 blá. Você tentou, sabe? Você tentou ali, Vitão, trazer o cara. Ele não quis, aí o que a Bíblia vai falar no versículo 16? Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então o que a gente faz? Vai lá, chama mais 2 ou 3. Ó, vamos lá, porque eu tentei falar pro fulano que o que ele tá fazendo errado, mas ele não quis me ouvir. Mas vamos lá para ver se com a gente aqui, se a gente consegue dissuadir ele, ou se ele se permanecer, nós vamos ter que tomar alguma atitude, porque não convém ele continuar numa liderança de uma célula, ou estar participando do meio dos irmãos, andando em pecado, né? Ele é um tomate podre que vai azedar Exatamente. toda a nossa salada aqui pelo mau comportamento dele. Estourar um escândalo dentro da comunidade, queima toda a imagem da igreja também, né, Léo? Pensando num problema mais agravado. Sim. Então, a gente vai lá e leva essas 2, 3 testemunhas e fala novamente com esse irmão. Irmão, tá errado isso aqui que você tá fazendo. Ó, isso aqui não condiz com as escrituras. Traz sempre as escrituras para corroborar com o que você tá dizendo ali. Irmão, não tá certo. Ah, eu não quero saber. Vocês estão viajando. Isso aí é abobrinha. Não é bem assim. Não é assim que eu interpreto as escrituras, né? Sempre tem alguém que interpreta de uma outra forma, de um ponto mais alegórico ou algo do tipo. Então a gente continua no 17. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, ou seja, joga no ventilador. Olha o que não citamos quem tá falando isso aqui, né? Quem que tá citando isso aqui? Jesus, cara. Jesus. O próprio Senhor Jesus é quem está dando essa instrução para que seja entregue. Então você conte a igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um gentil ou publicano. Ou seja, ele não faz mais parte da comunidade. Exato. Ele está excluído. Lógico que você não vai falar, você não pode entrar mais na igreja. Fica lá os diáconos na porta. Você não entra aqui mais. Não, pode ser que no meio desse caminho aí ele caia na real e veja que o que ele fez errado e queira se reconciliar. Mas assim, ele só não pode ter mais cargos na igreja, não pode subir no altar e ser um levita ou qualquer coisa do tipo. Exatamente. Não pode ser, mas ele pode muito bem vir na igreja e frequentar os cultos. Mas você vai tratar ele como um gentil publicano. Ele não faz mais parte da congregação, assim, sendo um membro, né? Um membro reconhecido porque ele não concorda com a doutrina que a igreja trabalha. Exato, e lembrando que é uma escala, né? Para chegar nesse nível, assim, é o ponto 1,
a advertência é sozinho. Particular. Ponto 2, você chama mais alguém, mas ainda assim você percebe que ainda é com decoro, é só você e mais alguém ali. No ponto 3... Joga no ventilador pra todo mundo saber quem é o irmão. O que ele tá fazendo. Cara, Exato. é algo dificílimo hoje que a gente não... Raramente a gente vê isso acontecer na igreja. Exato. Mas foi o próprio Jesus que nos deu essa palavra. Ó, um camarada aqui, espero que ele não me processe, se você tá o nome dele aqui, chegou até a ministrar uma vez aqui na igreja, que foi o pastor Anderson Silva, né? É o único exemplo que eu consigo puxar na cabeça agora. Sim. Que quando... Ele até fez isso com pessoas da equipe dele. Quando alguém comete abuso, tá abusando da igreja, casos de até mesmo de violência sexual dentro da igreja, ele pega, ele posta, marca o cara e denuncia, né? Ele chegou a fazer isso até com alguém da própria equipe dele. Então, assim, eu só trazendo um exemplo moderno e próximo pra a galera ter noção de o que chegou no terceiro estágio. O terceiro estágio é o mais dramático de todos, né, Léo? Mas é isso aí. Então, e é isso. E aí a gente vai entrar agora, então, nos 3 versículos que a gente falou que são os mais polêmicos, porque eles são pincelados separadamente, né? Bora lá. E aí complementa dizendo isso, depois que você tratou como gentil publicano, aí Jesus fala assim: em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja... Vocês entraram naquele consenso. Você desligou aquele irmão da comunidade, ele não faz mais parte da comunidade. Então ele está desligado da comunidade. Até portanto que esse irmão é o famoso escândalo que Jesus fala, né? Ai de quem vier o escândalo. Então se esse cara tá trazendo um problema com o escândalo, cara... Não, ele não faz parte da comunidade. Nós já subtraímos ele daqui. E aí quando a gente olha para Deuteronômio, que fala assim que... essa pessoa, ele foi desligado. Ele não faz mais ali parte, né? Então nós somos separados dele e a gente olha assim, que a gente fala assim, mas se 2 ligarem, mas se esses 2 estiverem com falso testemunho, no que eles tiverem falado não é verdade. Lógico que você já fez isso em particular, você já chamou mais 2 pessoas e você jogou na comunidade. Se esses 2 que jogaram para a comunidade depois, 2 ou 3 que jogaram para a comunidade, estiverem fazendo algo errado, às vezes caluniaram ali, irmão. O Deuteronômio fala que se essas pessoas estiverem fazendo ao contrário, vai ser ligado ao contrário. Eles desligaram ali o irmão da comunidade, mas na verdade quem vai ser desligado são eles. Porque eles deram um falso testemunho. Porque a gente vai olhar assim, mas se o cara tá dando um falso testemunho, essas 2 ou 3 testemunhas estão trazendo algo errado. Deuteronômio fala que o que eles julgaram e determinaram para aquele irmão vai ser a mesma sentença que vai ter sobre eles. Faz sentido. Então, faz sentido. Então tem essa parte que a gente tem que prestar atenção também, que não, para não entender que isso seja algo injusto, né? O nosso Deus é um Deus justo em todo o tempo. E a gente continua no 19 que diz assim: em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. E a gente usa isso aqui pra quê? Ô Vitão, ó. Meu nome tá sujo no Serasa, dá uma aqui, vamos orar aqui, ó. Deus... Não tá mais. Limpa, não está mais. A partir do mês que vem, ó. Não, amanhã você já recebe e-mail. Seu score está 1000%. Pega esse texto aqui, ó. Mega Sena, que é o que a gente sempre usa. Aí, Vitão, eu vou jogar aqui na Mega Sena. Se vocês não vão orar aqui pra Deus, que Deus vai ligar e vai sair esses números aqui. Eu vou dar o dízimo disso aqui, ó, pra igreja. Vou dar uma oferta pra igreja. Vai tentar até fazer uma jogada, né, Léo? Aí a gente pega 13 que hora, vamos orar aqui, que se a gente ganhar na Mega Sena, a gente divide o valor. Não é assim que funciona, né? A gente vai ver que, então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do julgamento do irmão, né? Então, o que a gente concordou ali na terra, o que a gente concordou a respeito do julgamento do irmão, vai ser é o que aconteceu. É esse que é o contexto de 2 ou 3 testemunhas. E aí entra o 20, que é: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E quando fala assim, em meu nome, nós estamos falando da palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em favor da palavra. E é isso que quer dizer. Exato. Ô, Léo, só para trazer o pessoal de casa, não é que você orar com alguém, né? A igreja interceder por algo, isso não surta efeito nas regiões celestiais, né? Existem textos que podem amparar isso. Por exemplo, a gente tem um fato como a soltura de Pedro da cadeia. Ele fala que quando ele chegou para a comunidade, eles encontrou orando por ele, né? Então assim, gente, esse texto, ele não é para isso.
né? Existem textos que falam sobre a oração da igreja, a oração da comunidade, o poder da oração, mas esse texto não fala sobre isso, né? É bom a gente deixar isso frisado pro pessoal. Podemos né? deixar para um próximo episódio. Opa! E aí eu acho que eu encerro por aqui esse entendimento, pessoal. Eu queria dar uma olhada aqui se a gente tem alguma pergunta no chat ao vivo aí, alguma exposição aqui. Vamos dar uma olhadinha, Vitão? Boa noite, tem. Boa noite para todo mundo que tá acompanhando aí, ó. Pessoal aqui, ó, Fernanda Cardoso, Lilian, Júlia, Samara, abraço Samarinha, Marina, Patrícia, Luciano. É o pastor Luciano? É Luciana, não, desculpa. Luciana. Perdão, Luciana, perdão, li aqui rapidinho, tá? Beijo, Lu, beijo, tia Lu. Guitarrista amador, eu não sei quem que é, mas Deus abençoe. Amém. E Sidney Júnior, tá? Amém. Eu tô vendo aqui o pessoal meio decepcionado. Perdão, gente. Pastora Samara, decepcionada, Lu. Infelizmente gente. Eu também já usei muito esse texto fora de contexto. Não esse, mas como os 3 que a gente citou aqui, né? E tem vários, tá, gente? A gente tá falando do 20. lista é enorme. A gente tá falando do 20, mas tem o 18 e o 19 aqui que a gente também já pincela ele diversas vezes na oração, a gente fala. Mas assim, não é a maneira certa de se usar. Exato. É que nem eu falei, se você quer usar ele na oração, é mais fácil a gente ir lá e usar o de Jeremias. Que Jeremias fala assim, Senhor... o Senhor me diz que se a gente procurar, a gente te achará. Se a gente te procurar de todo o coração. E nesse momento, eu estou te procurando aqui de todo o meu coração. Eu me derramo na sua presença. Amém? Então, essa é a forma de sentir a presença do Senhor. É você entender que você está procurando Ele de todo o seu coração. Você vai achar. Jeremias fala, buscareis e achareis. Se me buscareis de todo o coração. Então, se você quer usar ele na oração, usa então Jeremias 29:13, que eu acho que vai caber melhor aí dentro dessa oração. Exatamente. É como se eu tivesse uma ferramenta novinha, só que eu usasse ela para outra coisa. Né, Léo? Eu tenho uma ferramenta, esse texto é uma ferramenta realmente, só que ele não é para isso, é para outra finalidade. Amém. Aí, ó, a Letícia falando aí. Não tem pergunta. Pastor Samara. Mas tá lá estarrecida. É isso aí. Não tem o que fazer. A gente avisou no começo. Nós vamos sair daqui. E não só com esse episódio. Nós vamos trazer muitos outros versículos, gente, que a gente usa ele incorretamente, né? Tem um aqui chamado Nobre Financeiro. Esses nomes de YouTube, eles são fantásticos. Colocou aqui. Podemos fazer prova de Deus? Malaquias 3:10. Esse é outro episódio. Pô, obrigado, irmão. Vamos fazer um episódio sobre isso aí. Malaquias 3:10. Vai ficar lá guardadinho. O versículo conhecido para dízimos e ofertas, né? E aí fala de fazer a prova do Senhor. E muito obrigado pela dica que nós vamos sim trazer num próximo episódio. E é legal a gente pegar e tratar sobre um personagem também que está na Malaquias, que é o tal do devorador. Muitas pessoas tratam bastante tema, graças a Deus. Como uma entidade. É realmente uma entidade? Confira no próximo Retificanos, então. Ou nos próximos. Temos mais munição aí, né, Léo? Eu acho que tem, ó. Eu acho que já... Só esse episódio aqui já derrubou bastante gente aí. Não tem o que fazer, gente. O intuito desse quadro que nós estamos traz fazendo... uma clareza, né? O Retificando é a gente aprender a pura escritura, né? O intuito dos bereanos é isso. A gente olhar para as escrituras, mas olhar direito, né? Vamos entender o que está falando aqui. A Bíblia não é simplesmente você ler, né? É como a gente diz em Jeremias, você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração. Exatamente. O Espírito Santo vai te conduzir, ele vai te ajudar, mas você precisa estar focado naquilo e querer conhecer, você precisa cavar. Deus não é superficial, né? Fala sobre as águas nos artelhos, nos joelhos, e aí vai subindo, cada vez que você vai se aprofundando, você vai se mergulhando cada vez mais no Senhor, você vai compreendendo mais. Ele vem te revelando cada vez mais. Pessoal, a gente tem que pegar o texto que está em Josué e aplicar pra gente, né, Léo? Que fala assim, medita nessa lei de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Exatamente, meditar na lei de dia e de noite. Simples isso, pega a Bíblia e medita nela de dia e de noite. E você não vai ser enganado e você não vai cair nessa falácia de falsos profetas que infelizmente crescem cada vez mais, né? Amém. A pastora Samara falando que compartilhou já lá no louvor. Muito bom, pastora, porque legal. Às vezes, né, vocês estão lá no louvor e às vezes vocês, né, aproveita para ministrar o povo ali. É importante que você tenha um domínio das escrituras para poder ministrar da forma correta. Nós acabou com umas 500 músicas, não deve ter acabado hoje, Léo. Exatamente. Não deve ter acabado com uns 500 álbuns aí, umas 30 conferências. Tem umas canções que eu escuto às vezes e eu falo, nossa,
né? Eu vou até falar Faltou uma interpretação bíblica. Ainda mais quando ela é muito emocional demais, né? Uhum. Eu vou trazer um episódio seguinte sobre até uma canção que eu fiz, eu tive que desmanchar a música inteira, porque o texto estava errado, né? Uhum. E é isso aí. Amém, gente? Loucura. Se vocês ficaram aí até o final, seja no nosso ao vivo, seja no posterior aí, eu gostaria já de pedir para vocês deixarem o seu like aí, deixa o joinha. Compartilha, né? Deixa suas perguntas, mesmo que você não chegou agora e não está no ao vivo, deixa a pergunta posterior, porque a gente está sempre voltando e nós vamos estar sempre respondendo e alimentando isso, porque quando você faz perguntas, por mais que ela pareça uma pergunta assim, é tão boba, mas ela é boba, mas todo mundo tá nessa bobeira, né? Todo mundo não entende. E quando você faz ela, ajuda outras pessoas que não tiveram a coragem de perguntar, de aprender, né? E o nosso intuito aqui é de passar o que o senhor tem nos ensinado, que a gente tem aprendido com o tempo. Ô, Léo, acho que a gente pode dar mais uns 2 centavos. O Nobre Financeiro, ele lançou aqui uma observação que acho que a gente pode só finalizar falando sobre ela, que é assim, ó: meu irmão não aceitou minha exortação, passou pelos 3 estágios, mas a expor a igreja, o irmão não irá ficar constrangido? Você começa ou eu? Então, eu posso falar, então... É o que eu falei, é algo complicado, né? E é algo que a congregação, o pastor, o presidente, ele tem que estar de acordo em tratar dessa forma. E por que eu digo que é complicado? Porque foi Jesus que nos falou para agir dessa forma. É Jesus que nos ensina, esse texto é de Jesus. Se você pegar naquelas versões que destaca as palavras de Jesus em vermelho, você vai ver que lá é Jesus falando. Então é uma instrução de Jesus. E se ele não fizer, é o que eu acabei de falar, ele é dado como quem? O sentinela, o atalaia. Exatamente. Se ele não fizer dessa forma, e aquele irmão continuar em pecado, e às vezes até levar outro, infelizmente o sangue vai ser cobrado dele, porque é assim que está dizendo as escrituras. Ou o líder vai ser cobrado, aquele que não chegou e falou. Eu sei que isso é para todos nós, né? É para todos nós. Nós temos, é muito complicado você chegar e, né, Vitor, meter o dedão na cara, mas não é bem, você tem que saber chegar com carinho, com amor e falar: meu irmão, não é por aí. Te converte, feliz. Não, por favor. Vira crente. A palavra, o Senhor fala que ele exorta a quem ele ama. E eu, quando eu vou chegar para alguém e falar, às vezes eu tenho essa dificuldade também, mas se eu estou te exortando, se um dia, meu irmão, eu pegar e te exortar, é porque eu te amo. Né? E se você for exortado por qualquer outra pessoa, é porque essa pessoa também te ama. Exato, cara, a gente pega Romanos 1, né? Romanos 1 ou Romanos capítulo 2, mas está nos primeiros capítulos de Romanos. O que Deus fala? Que ele entregou homens e mulheres às suas próprias paixões. O ímpio, quando ele é entregado à sua própria paixão, é a maior desgraça que pode acontecer. Eu falava com jovens há um tempo atrás que pior que o não de Deus é o sim. Então, se você quer tanto viver nessa vida, vai. Só vai. Depois o sangue será cobrado. Desculpa cortar, Léo. Só pra dar uns 2 centavos aí. Aí o Charlão também tá perguntando aí, ó: é correto utilizar a leitura de um salmo de Davi como nossa oração? Com certeza. Total. É o recomendado. Total. Eu posso dar os meus 2 centavos com certeza. Que o Nobre Financeiro manda bala. falou? É assim, eu acho que a gente fazer um exercício de hermenêutica básico, a gente consegue entender esse texto para os dias de hoje. Não é que você vai pegar, por exemplo, você tem há um problema pessoal com o irmão, né? Os irmãos não se gostam porque, sei lá, não foi com a cara do outro, você perdoou ele, só que o irmão quer ficar no orgulho dele. Você não vai chegar num belo domingo de manhã e falar assim, ó, irmão, os irmãos Severino, ele não fala comigo e eu queria expor ele, já falei com o pastor, já falei com o presbítero, ele não fala comigo, eu queria expor ele aqui na frente da igreja. Aí a gente tá falando sobre problemas que são um escândalo de fato. Então vamos pegar fala um pecado. Exato. Pecado. Vamos pegar um problema assim, vamos pegar o bicho papão do mundo moderno, que é dinheiro. O tesoureiro tá pegando o dinheiro da igreja, tá desviando uma pequena verba. Se você sabe, fala, irmão, para com isso. Não, vou parar. Aí você confere, ainda tá tendo um desvio de verba. Você chama mais alguém, continua. Você chama mais outra pessoa, continua. Nesse ponto, é um problema, isso é de fato um escândalo que vai desvirtuar pessoas da fé. Você expõe. Nesse quesito você expõe. Como eu falei, é só fazer um exercício básico de hermenêutica.
certo? Agora vamos para É isso aí, deixa eu do só Charlão. completar aqui o Charles. Ô, O Charles, Charlão. é isso mesmo, ô, Charles. O livro de Salmos em si, eles são inspiração para nossa oração, para como a gente vai se achegar a Deus, né? Como ele mostra limites que a gente pode falar com Deus, como a gente deve falar com Deus, como a gente se expressa, como a gente se derrama. Os Salmos, em específico, ele nos pode ser usado dessa forma, né? Exatamente. Ele nos ajuda como falar com É o um Senhor. bom roteiro de oração, né, Léo? Amém, gente? Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que ficou até longo demais. A intenção não é que se estendesse tanto assim, mas esse texto aqui ele exigiu, porque ele tem bastante entendimento, então a gente teve que estender um pouco mais nele. Mas a intenção é que o retificando ele não tenha um tempo tão longo. Lógico que a gente vai trabalhar o tempo necessário, também não vamos correr para trazer uma explicação boa, né? Isso. Não para trazer algo corrido. O tempo ele vai ser de acordo com a complexidade do texto, né, Léo? Quanto Exatamente. mais complexo, mais sempre se demora. Quanto mais Sim. simples, né? A gente mais breve. desenrola mais rápido. Então eu já agradeço, como o Vitor já agradeceu a cada um que esteve aí conosco, né? Mandar um abraço para cada um. E é isso aí, Vitor. Encerramos por aqui. Belianos, Tamo junto. retificando, tamo junto. Isso aí. Deus abençoe cada um.